Começando mais um vídeo pro canal, tudo bem com vocês? Hoje aqui pra mim é segunda-feira, 15 de junho, se eu não me engano. Se eu não estiver falando a data certa aí pra vocês, me perdoem. Tô dando sequência aqui na produção dos tapetes, passando as tulipas no azul petróleo, porque enquanto eu gravo esse vídeo com vocês, eu ia precisar estar olhando, né, a receita do tapete, então pra não ficar parada aqui com a produção, eu tô adiantando e já fazendo as tulipas nesse, depois eu já venho finalizando. No sábado também já passei as tulipas aqui no terracota. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, gente, que maravilhoso. Tá ficando muito lindo, né? E tapete, ó, retinho. Essa receita é maravilhosa. E não tem só essa receita de tapete retangular lá dentro, ela ensina a passadeira e várias outras peças também. E pra quem tiver interesse, vou tá deixando o link do curso aqui pra vocês no primeiro comentário. Vocês clicando nesse link já vai abrir uma primeira página lá, onde vocês vão ver alguns modelos. Mas dentro do curso tem mais bônus, né? Tem o tapete giga, tem o tapete redondo. Também tem ali dicas, né, de combinações, de cores, adaptações e tudo mais. E o acesso do curso é vitalício. Também tem o suporte no WhatsApp, onde vocês conseguem tirar as dúvidas ou se tiver tendo alguma dificuldade, lá dentro do grupo você consegue acessar. Para você tirar ali as dúvidas e conseguir dar sequência nas suas peças. Então, eu vou deixar aqui para vocês no primeiro comentário, então vocês acessem ali para conseguir estar olhando. E essa é a primeira... né? A primeira coleção que eu tô fazendo aqui desses tapetes, e aí eu tô usando aqui no modelo retangular com tulipas, e depois eu pretendo fazer os outros modelos que tem do curso, e vim mostrando pra vocês. É uma peça que eu super vendo aqui no ateliê, eu já tenho esse curso há muitos anos, vai uns 3 anos, mais ou menos isso. De 2 a 3 anos que eu já tenho esse curso. E aí, devido ali que eu vinha trabalhando com muita encomenda, eu só vivia fazendo a mesma cor desse tapete, e eu nunca conseguia trocar as cores. E aí, dos outros modelos também. Então, agora que eu consegui trabalhar meio a meio, né, um pouco com encomenda, um pouco com pronta entrega, tô aproveitando para trazer alguns modelos que eu já tenho ali o curso e algumas cores que ainda não saíram por aqui para trazer novidades para as clientes que já têm e para chamar clientes novas também. E ontem foi um dia que eu tirei ali mais para descanso, não teve nem vídeo aqui no canal, mas eu creio que foi esse domingo, e aí nos próximos eu vou ver se eu vou gravar vídeo ou não. A gente também precisa descansar, né? E aí ontem eu não peguei no crochê, só fiz algumas coisas mesmo dentro de casa, dobrei algumas roupas, estendi roupa que tava na máquina ali já lavada, que eu terminei de lavar ontem. E fiz o almoço e depois à tarde só foi descanso mesmo. E aí hoje já tô voltando aqui para a produção, comecei bem cedinho, era 8 horas da manhã. E aí eu comecei já passando a tulipa, que eu já tô quase emendando a carreira aqui e quase finalizando. Sempre recebo muita pergunta lá nas outras redes vizinhas, né? Porque aqui eu já não tava muito gravando vídeo igual eu falei pra vocês, voltei agora. Com uma frequência maior. E eu sempre recebo muitas perguntas de como eu faço pra vender tanto. E algumas ainda falam que, é impossível vender tanto crochê assim. Aqui eu não vendo nada, aqui eu não consigo vender nada. Já tô desanimada. O que você faz? E até algumas acho que a gente mente, né? Que é mentira. Ai, gente, eu já fui um tempo assim que eu acreditei que não dava mesmo pra vender. Depois da fase de cortar o fiado, depois ali que eu fiz a parceria com a loja e fiz muitas clientes no bairro, as clientes não compram mesmo todo mês. Tem cliente que compra, tipo, em janeiro, volta a comprar de novo só em junho, né? Compra em junho, só volta a comprar de novo no final do ano. Por quê? Porque às vezes a pessoa não tem ali aquela condição de estar comprando todo mês. Eu tenho clientes que compram comigo todo mês, e eu tenho clientes que compram comigo a cada 3, 4 meses, e eu tenho cliente que compra uma vez por ano. É a realidade, né? Então a gente tem que enfrentar e ir tentando contornar essa situação, sempre trazendo novidades e tentando conquistar clientes novos. Então, depois dessa fase, né, enquanto eu tinha parceria com a loja, não tinha ainda aquela atividade nas redes sociais, não tinha o canal aqui no YouTube, eu não movimentava o Instagram, tinha o Instagram aberto, mas não movimentava. Muitas peças que eu vendi
não tenho nem foto, porque eu não tirava. Então era assim, aquela correria demais, que eu não tinha tempo para poder mexer com isso e eu achava que não dava certo. Como eu já tinha muitas clientes ali do bairro, então eu achava que não dava certo. Só que o problema foi esse, os clientes foram comprando, e aí tinha algumas que só voltava dali 2, 3, 4 meses, algumas que comprava todo mês, então ia saindo aquelas vendas, né? E algumas só voltava a comprar no final do ano, comprava uma vez só por ano. E aí eu vendo ali nas redes sociais, porque eu sempre acompanhei para poder estar por dentro de modelo novo e lançamento e coisas que tava fazendo e tudo mais, né? Eu comecei a acompanhar e eu decidi que eu ia abrir uma rede social, porque vindo clientes novas, ia vir cliente todo mês e eu ia conseguir conquistar e vender, conquistar novos clientes e vender mais e fora da cidade. Foi aí que eu comecei a investir no Instagram e comecei a postar por lá. E foi chegando clientes novas, foram chegando mais clientes da região também, que, né, da região da cidade que eu morava, mas de outras regiões aqui perto da minha cidade, foram chegando clientes novas também dessa forma. Depois que eu criei o Instagram e foi ficando mais conhecido, porque uma já indicava para outra. E aí o pessoal vendo as fotos ali confiava mais de comprar, né? Porque igual eu falei pra vocês, eu não tirava tanta foto das peças que eu fazia. Deixa eu só pegar o barbante que caiu aqui. Então elas vendo ali real, né, na rede social, ficava mais fácil para mim vender. Então foi assim que foram chegando mais clientes. E também, sempre que eu faço as peças, até o povo fala que eu sou meio doida por conta disso, porque eu pratico muito a lei da atração aqui no ateliê, né? Não só no ateliê, quanto pra vida pessoal também, é claro, eu confio em Deus. E a lei da atração eu falo que né, é o universo conspirando ali a nosso favor. E eu sempre coloco Deus à frente de tudo que eu faço. Então, toda vez que eu tô fazendo aqui alguma peça, eu sempre olho pra peça e eu falo, logo vai chegar uma dona. Quando eu começo uma coleção nova, igual eu tô aqui fazendo 8 tapetes, eu sempre penso comigo, esse aqui não vai ficar nenhum no estoque. Tenho certeza que não vai ficar nenhum no estoque. E antes de eu começar tudo também, eu sempre penso, sempre falo com Deus, falo, Deus, se for da sua vontade, peço para que o Senhor me ajude, mas se não for, peço para que o Senhor tire do meu coração. E aí, a partir disso, eu começo a criar mais uma coleção ou mais algumas peças a partir desse sinal. Se você não crê em Deus, eu respeito, né? Tem muita gente que não crê em Deus. Tem outros tipos de religião. E você pode praticar essa lei da atração de acordo com a religião que você segue, né? Aqui eu peço para Deus, porque eu confio em Deus, mas se você crê em outra coisa, você tem que pedir para quem você crê. E eu não sou contra, e não tenho nada a criticar, porque cada um crê no que quer. Então, essas perguntas, sempre que eu recebo, eu fico assim, né? Porque, tipo, como que eu posso ajudar? E aqui é assim, eu creio em Deus, pratico a lei da atração e sempre quando eu tô fazendo as coisas, eu sempre vou manifestando ali o lado positivo, nunca o lado negativo. E sempre foi assim que as coisas foram dando super certo por aqui. E continua dando certo até hoje. E é assim, é eu fazer e vender, graças a Deus. E sempre vou falando. Porque do mesmo jeito que a gente quer coisas positivas pra gente, você também precisa manifestar isso. Porque, né, precisa manifestar isso pra fora com você mesmo. E é isso que eu faço aqui no meu ateliê. Então eu tô fazendo essa coleção de tapetes, ainda não... né, e também quando eu vou pra vender, eu sempre vou postando tudo, o início da produção, as cores que eu vou usar, tudo que eu tô fazendo, vou mostrando ali o início das bases, isso já vai ali, né, ativando a curiosidade das clientes, de ver como que vai ficar, já começa a perguntar, se fosse para escolher qual que você compraria? Isso já vai trabalhando no consciente da cliente também. E a maioria das minhas clientes estão no WhatsApp, né? As clientes que já compraram comigo estão no WhatsApp. Algumas que vão chamando também para fazer orçamento, eu já vou salvando o número delas. E ali elas já vão acompanhando os status, por mais que não compre naquele momento, né? Mas tá ali disponível para uma possível compra. E elas amam acompanhar o processo de produção aqui do ateliê. E aí eu vou postando tudo, posto também no Instagram, posto o processo no TikTok. E tô mostrando aqui pra vocês enquanto eu tô conversando o processo das peças. Agora, né?
Então, eu creio que tudo isso ajuda também a vender com mais facilidade, porque é um público maior que eu estou atingindo e além das minhas clientes já fixas lá dentro do WhatsApp, se você tem vergonha de aparecer e gravar o vídeo, você não precisa aparecer, né? Mas grava o vídeo mostrando suas peças, porque isso é importante para você expandir ali o seu leque de clientes. E foi assim e é assim que eu tô conseguindo cada vez mais chegar ali no cliente final. Mostrando tudo, fazendo enquete das cores que elas querem ver, das cores que elas gostariam de comprar. E ali, através dessas respostas, eu vou marcando tudo no caderno e aí vou dando sequência aqui fazendo as produções. Inclusive, esse tapete aqui na cor terracota, teve uma cliente que ela viu um outro modelo e ela respondeu assim pra mim: nossa, eu amei essa cor. Então, assim, ela amou essas paletas de cores. E o outro modelo era um modelo oval, mas tinha exatamente essas cores. Então, assim, já que ela gostou daquele modelo com aquelas cores, por que não trazer nessa coleção? Então, por isso que eu já me inspirei e trouxe aqui também. Outra coisa foi esse modelo aqui no azul, que eu tô fazendo, que é o azul petróleo. Quem me segue lá no Instagram, viu que eu fiz um jogo de passadeira nesse mesmo tom para uma cliente aqui do ateliê, que é o jogo de passadeira Ellen. Tá disponível lá no meu Instagram. E na hora que ela viu, ela amou, ela fez o pedido. Então, assim, quais são as chances dela gostar desse modelo retangular e comprar também? Então, é isso que a gente vai trabalhando. A gente vai ali muito olhando o que já tá dando certo para você conseguir reproduzir ele em outro modelo, com as mesmas cores e conseguir vender. Eu vendo muito aqui em tons terrosos, então vocês podem ver que é até o que eu mais tenho aqui na prateleira. E eu até tenho rosa, vermelho, verde água, azul, mas tá tudo aqui pra baixo. Mas assim, são cores que já estão por aqui há bastante tempo, porque eu não faço muito pra vender, não tem muita encomenda por aqui, e eu não sou muito de trabalhar mais com essas cores. Antigamente eu fazia bastante, eu vou até chegando nesse ponto pra conversar com vocês. Mas eu vendo muito assim, um tom de rosa fechado, esses tons de verde, eu vendo mais esses tons, que é o verde militar, o verde alecrim. E aí até ali em cima tem o azul, que é o azul celeste da Cadore, que é um azul bem fechadinho, não é aquele azul chamativo. Então também ele é mais fácil de venda por aqui. Outra coisa que me deu mais tranquilidade foi depois que eu montei um caixa para o ateliê. Então o dinheiro do ateliê eu sempre deixo ali guardadinho, reservadinho numa conta. E o meu dinheiro, que é o meu lucro, eu deixo reservado em outra conta. Então, toda vez que eu preciso comprar alguma coisa pra mim, o dinheiro não sai do caixa do ateliê, ele sai do dinheiro do meu lucro. E quando eu preciso comprar algo pro ateliê, uma reposição de material, uma tesoura, alguma decoração por aqui, caso seja necessário, eu sempre tiro do dinheiro do ateliê. E tudo é marcadinho no caderno também. Porque depois que você tem esse controle, você para de gastar à toa, porque aí você consegue identificar os seus gastos e aí você consegue controlar um pouco mais. E toda vez que eu vou comprar também, antes de eu comprar, eu deixo no carrinho, ali por 1 ou 2 dias. E se tipo, passou, esqueceu, é porque eu não precisava. Agora, quando tem muita necessidade, depois desse período você ainda vai sentir vontade de comprar. Mas eu falo isso e às vezes a gente tem uma compulsividade de compra e acaba comprando mesmo depois de 2, 3 dias. E mesmo não precisando. Eu era assim. Mas hoje em dia eu já tenho mais controle sobre isso. E até vou mostrar pra vocês uma cor que eu comprei sem ter necessidade. E esse barbante já tá por aqui no ateliê há uns 2 anos mais ou menos. Fechado. É uma cor que eu não vendo muito. Assim, é raro sair essa cor por aqui. Então eu falo isso pra vocês por quê? Porque ao invés de eu ter comprado esse roxo, eu poderia ter comprado um tom terroso, algum, né, dos tons terrosos, e já teria feito o tapete e teria vendido. Mas sabe aquele impulso de você não estar precisando, aí você vai fazer uma reposição de estoque e você acaba comprando coisas que não necessita? Nessa época ainda não tinha esse sentido de não comprar o que eu não preciso. Ou se for para comprar mesmo que não precisa, comprar o que você vai realmente usar. Exatamente isso, gente. Então, é para vocês mesmo ter o controle. Tem multicolor que eu comprei. Aliás, alguns multicolors, né, de algumas cores que eu comprei, que fazia aqui muitos anos que estava guardado. E aí eu com essa, segurando um pouquinho mais, né, pra ter mais esse controle,
fui usando bastante nas produções aqui do ateliê e fui até gastando alguns, que eu não compraria novamente. Foi até difícil para vender, por quê? Porque são cores assim bem diferentes mesmo, bem aleatórias que eu andei comprando porque eu achei bonito na época e acabei não usando e aí consegui usar e vender nas peças e não compraria mais. Então hoje em dia a gente tem um pouco mais dessa noção de ver o que realmente sai, o que não sai, o que é bom, o que não é. E hoje em dia eu tiro muita base do que as clientes já estão comprando. Então se elas estão comprando em tons terrosos, eu vou fazer uma reposição de tons terrosos. Se elas estão comprando mais tons neutros, eu vou comprar mais tons neutros, mais vermelho, amarelo, verde, verde bandeira, né? Verde clarinho, até tem um ali em cima que vai fazer muitos anos também que tá aqui guardado. Pink, rosa bebê, azul bebê são cores que não saem muito por aqui. Até sai, assim, se eu fizer um detalhe mínimo ali no tapete, colocar um tom terroso junto a ele até sai. Mas esse azul petróleo mesmo aqui, comecei a trabalhar com ele faz pouco tempo, eu nunca tinha feito nenhuma peça, mesmo em 11 anos de ateliê, né, eu não tinha feito nenhumas peças. E comprei um cone de 600 gramas para experimentar, um ano e pouco atrás. Aí esses dias eu fiz até uma combinação com cinza claro e esse azul petróleo, ficou muito lindo, aí saiu à venda. E aí as clientes começaram a curtir, começaram a gostar. Então eu falei, opa, vou trazer ali mais algumas combinações para ver como que vai ser. Porque ele é um azul fechado, né? Não é um azul assim, digamos, muito chamativo, então teve uma boa aceitação. Mas são cores assim, né, que de pouco eu vou incluindo em algum detalhe, alguma coisinha ou outra, e eu vou vendo se vai tendo uma boa aceitação das clientes. E olha só, gente, como tá ficando maravilhoso. E aí no sábado à tarde também adiantei mais algumas bases para fazer outro modelo de tapete. Esse daqui foi o da coleção Iana, né? Eu já fiz algumas cores. E aí eu já adiantei mais algumas bases para fazer mais algumas cores. E é super fácil de fazer também. E para quem ainda não viu, tem as fotos disponíveis lá no meu Instagram, tem lá no TikTok. Eu acho que eu até publiquei alguns vídeos aqui no Shorts do YouTube. E essas aqui ainda falta passar o verde, e aí eu vou dar sequência depois que eu terminar essa coleção Priscila e fazer mais algumas peças, porque ele foi um sucesso por aqui, foi eu fazer e vender tudo. Fiz a maioria em tons terrosos, e eu acho que eu tenho uns 2 que restou, que é o vermelho, e um rosa com marrom escuro que eu fiz também, que ainda não saiu. Veio que ainda não saiu também porque eu não divulguei tanto. Eu até postei os vídeos deles, mas não falei que estava pronta a entrega. Então, eu creio que falta divulgação ali pra mim conseguir vender. Então, eu vou dar sequência aqui fazendo, vou virar a câmera e mostrar um pouquinho pra vocês de como é que tá ficando essa produção, pra mim conseguir encerrar esse vídeo e não ficar tão longo e cansativo com vocês. E olha só, gente, como é que tá ficando as tulipas. Eu preciso pegar a numeração desse azul pra deixar aí pra vocês. E olha só esse na cor telha, como tá ficando lindo também. Então, um azul já tá aqui adiantado. Tô terminando de passar aqui nessa segunda peça. E aí agora que eu vou encerrar o vídeo, já vou dar sequência finalizando os bicos de acabamento. E aí vou gravando pra conseguir mostrar pra vocês no vídeo de amanhã o resultado dessas peças. Então vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigada pra você que acompanhou até o final. Se não é inscrita, já se inscreve pra acompanhar aí as coleções que vão sair ao longo dos próximos vídeos. E até o próximo!